Este é um episódio especial da Vida Secreta das Línguas. Reproduz uma apresentação que fiz para a Semana da Língua Portuguesa, organizada pelo Governo de Angola, a propósito do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Fiz esta apresentação do livro Atlas Histórico da Escrita, que serviu, no fundo, para contar em poucos minutos a história da escrita, que tem muito que ver, claro, também com a história da nossa língua. Foi, portanto, uma forma de comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa deste ano, e aqui fica agora, no caso das plataformas como o Spotify, a Apple Podcasts e o Google Podcasts, fica apenas o som. No caso do YouTube, fica o som e fica a imagem. Espero que gostem desta apresentação. Até ao próximo episódio, mas para já, vejam a apresentação do livro Atlas Histórico da Escrita. Olá, antes de mais gostava de agradecer o convite do Ministério da Educação e do Ministério das Relações Exteriores de Angola para participar na Semana da Língua Portuguesa. Faço com todo o gosto, é uma honra poder participar nesta iniciativa e falar um pouco, neste caso, de um livro que está intimamente ligado à linguagem humana e por isso também à língua, à nossa língua, à língua portuguesa. O livro de que estou a falar é o Atlas Histórico da Escrita, que está a ser lançado precisamente este mês de maio pela Guerra e Paz, uma editora que já lançou outros Atlas e que pela primeira vez convida um autor português para criar um livro que faz parte de uma coleção já significativa. O livro é, portanto, este Atlas Histórico da Escrita, um livro que me deu muito prazer de escrever, também muito trabalho, mas que é um livro que eu espero que ajude a compreender todo o percurso histórico desta tecnologia que é tão importante nos dias de hoje. Faz por isso todo o sentido que falemos nestas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, da escrita, porque a nossa língua tem a sua vertente oral, que todos conhecemos e que todos usamos, mas tem também a sua vertente escrita, e que está aqui plasmada neste livro, que também conta a origem e a evolução das letras que usamos no português. Na verdade, a escrita é hoje muito importante, muito mais do que foi em qualquer outra época da história. E digo isso mesmo aqui no livro. Nós estamos a viver uma revolução, uma autêntica revolução nas últimas décadas, porque se a primeira revolução foi a invenção da escrita, a segunda revolução foi a explosão da imprensa, ou seja, se quisermos, a democratização da leitura, uma democratização que levou séculos, mas que implicava a possibilidade de criar muitos materiais de leitura para que todos pudessem ler. Mas apenas uma minoria escrevia. Ora, hoje vivemos a terceira revolução. Depois da invenção, depois da democratização da leitura, temos a democratização da escrita. Porque hoje praticamente todos escrevemos em muitos países do mundo e cada vez mais, e mesmo em países que até há poucos anos, como é o caso de Portugal, havia uma elevada taxa de analfabetismo, temos hoje todos de escrever. E isto vai acontecer em todos os países de língua portuguesa e não só, cada um no seu percurso próprio, mas estamos todos a viver esta explosão da necessidade de escrever. Nós escrevemos nos telemóveis, nós escrevemos na internet, nós escrevemos em papel, claro, ainda, nós escrevemos, mandamos mensagens uns aos outros, nós fazemos negócios pela escrita, nós namoramos pela escrita, zangamos-nos pela escrita. Quando eu tinha 15 anos, a verdade é que raramente conversava pela escrita com os meus amigos. Hoje, alguém que tenha 15 anos conversa pela escrita com os amigos com muita frequência. E, claro, o facto de nós hoje vivemos pela escrita também nos traz dificuldades, porque a escrita é mais difícil do que a oralidade, no sentido em que exige um conhecimento técnico diferente. Também exige que imaginemos a outra pessoa à nossa frente, o que nem sempre acontece, nem sempre é fácil, porque quando falamos nós temos a outra pessoa, temos as mãos, temos a cara, conseguimos perceber se estamos a conseguir comunicar ou não, enquanto que na escrita nós não temos a outra pessoa à nossa frente e por isso as coisas podem correr mal. Portanto, isto tudo para dizer que esta tecnologia, a escrita, é mesmo muito importante nos dias de hoje e é sobre ela que escrevi este livro.
Ora, o livro é um atlas histórico, é um atlas, tem muitos mapas, tem muitas imagens, mais imagens até do que mapas, e sendo um atlas histórico, é um atlas que tenta ver qual é a origem da escrita. Tenta explicar qual é a origem da escrita. Ora, a origem da escrita, que é relativamente recente, no sentido em que nós temos línguas humanas há muitos, muitos milhares de anos, há quem diga até há milhões de anos, pelo menos há 50 mil anos, certamente, que temos línguas, a humanidade inteira, em todos os continentes. Não se conhece nenhum grupo de seres humanos modernos que não tenha uma língua com uma gramática, com vocabulário, com uma história, mas a escrita em si só começou há 5 mil anos, aproximadamente. A escrita junta duas tradições muito mais antigas. A representação linguística, ou seja, esta representação que vem de há pelo menos 50 mil anos, e a representação pictórica. Quando eu falo de representação pictórica, estou a falar, por exemplo, da arte rupestre, da arte que já existia há muito, muito mais tempo do que a própria escrita. É a junção destas duas tradições, da representação pictórica e da representação linguística, que cria a escrita. A escrita é uma representação pictórica da representação linguística. As duas ficam unidas. E de repente temos aqui uma ferramenta tremenda, uma ferramenta que une a possibilidade de manter aquilo que estamos a dizer a toda a flexibilidade da linguagem humana. De repente, nós, para lá de podermos desenhar um touro, podemos dizer escrever, registar o que aconteceu ao touro, quem o caçou, o que vamos fazer amanhã, como caçar um touro. Temos digamos, as possibilidades linguísticas da humanidade multiplicam-se com a escrita. Ora, o principal fator, ou melhor, o momento em que nós passamos a ter escrita é o momento em que a representação pictórica fica ligada ao som. Ao som, que por sua vez tem significado. A junção de sons tem significado. E esta junção do que é a representação pictórica ao som, que por sua vez consegue ter significados, ou seja, voltando um pouco atrás, as línguas humanas todas funcionam através da junção de unidades sonoras, dos fonemas, em vários grupos, que esses sim têm depois significados, ou seja, os fonemas juntam-se uns aos outros, combinam-se para criar morfemas. Portanto, este é o sistema que permite termos línguas humanas. Com um grupo limitado de sons, nós temos a possibilidade de criar as palavras que quisermos. Ora, este princípio une-se então à possibilidade de registar estes sons de alguma maneira. E isto faz-se começou através do princípio de rebus, que é um jogo infantil. A escrita começa como um jogo, como quase uma brincadeira, em que juntamos uma representação pictórica e começamos a ligar mais ao som do que propriamente ao conceito. Eu vou tentar explicar rapidamente o que é que aconteceu, imaginando que nós estávamos agora a criar um novo sistema de escrita de raiz para o português. É isso que eu faço num dos capítulos do livro, em que explico aquilo que vou agora mostrar, mas de forma um pouco mais profunda, e vou então dar só 2 exemplos. O princípio de rebus implica que nós usemos um desenho de alguma coisa para representar não essa coisa, mas os sons com que nós dizemos aquilo numa determinada língua. Por exemplo, usando este princípio, nós, para escrevermos a palavra soldado, podíamos escrever em português, desenhar um sol e um dado. É um jogo, mas foi este pequeno jogo que nos deu a escrita. Portanto, nós juntamos um sol ao dado e temos um soldado. Nós juntamos, por exemplo, o som O, representado por uma cara de boca aberta, ao som mãe. Reparem que nós estamos a falar da possibilidade de criar um novo sistema de escrita, portanto a ortografia em si, neste caso, não é importante, mas juntamos O, mãe, para criar a palavra homem, que não tem relação direta com nenhum dos símbolos que aqui está. Os símbolos estão a representar os sons, não os conceitos. É este princípio que permitiu juntar a representação pictórica à representação linguística do mundo. Ora, este princípio levou à criação da escrita, ou à invenção da escrita em vários locais do mundo. O mais antigo que se conhece é a Suméria, o sistema da escrita cuneiforme,
há mais de 3.000 anos, aliás, há mais de 5.000 anos. 3.000 anos estava eu a dizer porque a data é 3.100 a.C., aproximadamente, portanto há mais de 5.000 anos. Ali no que hoje chamamos Médio Oriente surge a escrita cuneiforme. Esta escrita é acompanhada um pouco depois, muito pouco depois, pelo surgimento dos hieróglifos egípcios, que depois vieram dar origem às nossas letras. Se há alguma ligação entre estas duas invenções da escrita, não sabemos. Não parece haver uma relação direta, os sistemas são muito diferentes, as técnicas usadas são muito diferentes, mas a verdade é que estão ali numa zona muito próxima e as duas invenções ocorreram pouco tempo depois uma da outra. Portanto, podemos encarar a hipótese de ter havido uma ligação, uma inspiração, mas não temos nenhuma prova disso. Temos depois o início da escrita também na China, que depois origem à escrita japonesa. Temos o início da escrita na Mesoamérica, na América Central, com os hieróglifos maias, com a escrita olmeca, com a escrita zapoteca. Temos depois a escrita do Vale do Indo, que não se sabe muito bem o que aconteceu, ela desapareceu, mas houve ali um surgimento de uma escrita que não parece ter tido inspiração em mais nenhuma. E depois temos desenvolvimentos todos destas, digamos, 4 origens, que depois tiveram... Todas estas origens, houve 4 principais que deram origem a sistemas um pouco mais prolongados. Estamos a falar da Suméria, do Egito, da China e da Mesoamérica. A Mesoamérica manteve-se durante alguns séculos, depois acabou por se perder, embora haja hoje em dia algumas tentativas de recuperar estes sistemas de escrita. O sistema chinês mantém-se hoje em dia ainda vivo, com adaptações e alterações, mas é usado por milhões e milhões e milhões de pessoas. O sistema da Suméria desapareceu. Durou muito tempo, mas desapareceu. O sistema egípcio transformou-se num processo que está descrito no livro, naquilo que hoje nós usamos. As letras, as nossas letras, têm origem nos hieróglifos egípcios. Aqui mostro, como apenas uma amostra daquilo que está no livro, alguns dos sistemas de escrita, digamos, mais antigos, desde a escrita cuneiforme, os hieróglifos, um texto do Vale do Indo. Este é o texto mais longo que se conhece deste sistema de escrita. Temos aqui o linear A, que não se sabe que língua representava, é um dos sistemas de escrita por decifrar. Temos o linear B, que foi encontrado na mesma zona e que representa a língua grega, mas não tem nada a ver com o alfabeto grego. Depois temos os hieróglifos anatólios, temos os primeiros vestígios da língua chinesa, da escrita chinesa, e temos também a escrita fenícia, muito, muito importante. É um dos passos da escrita mais importantes do caminho até chegar às letras que hoje usamos. Temos o bloco de Cascajal, que é um tipo que representa a escrita da Mesoamérica. Temos o alfabeto grego, que foi o primeiro sistema de escrita que representa as consoantes e as vogais. Temos o alfabeto etrusco, que foi uma forma que permitiu fazer a ligação entre o alfabeto grego e o alfabeto latino. Temos a escrita zapoteca, também na Mesoamérica. Temos os hieróglifos maias. Temos uma inscrição no sistema de escrita Brahmi, que deu origem a todos os sistemas de escrita da Índia, sistemas atuais da Índia. Temos o alfabeto rúnico, que é uma variação do sistema alfabético. Temos o sistema japonês, que teve origem no sistema chinês. E depois temos este misterioso sistema do Rongorongo, que foi encontrado na Ilha da Páscoa e que ainda hoje não foi decifrado. É um sistema muito curioso, muito dançante. Como vemos, os caracteres parecem por vezes pessoas a dançar ou círculos. Parece que há movimento neste sistema de escrita, mas não sabemos o que é que ele quer dizer. E há um capítulo no livro também sobre os vários sobre os sistemas de escrita que nós não conhecemos. Ora, disse há pouco que os hieróglifos dão origem às nossas letras, e aqui mostro um exemplo. Ou seja, os hieróglifos não representavam sons individuais, representavam consoantes,
uns deles, alguns dos outros representavam 2 consoantes ou 3, ou até só um conceito. Era um sistema misto, logo-consonantal, se quisermos. Portanto, logo no sentido em que alguns símbolos representavam conceitos. Portanto, era um sistema com aspectos logográficos. Outros símbolos representavam sons ou conjuntos de sons. Mas, de repente, alguém se lembrou de usar apenas alguns destes símbolos para representar consoantes. E esta é uma das primeiras inscrições em que temos letras, ou seja, temos símbolos que representam fonemas apenas e só. E já esta inscrição foi encontrada no Egito, como está descrito no livro, e já nesta inscrição encontramos este touro que está aqui à direita, não sei se conseguem ver, que é já uma representação muito antiga daquilo que veio dar origem muito depois à nossa letra A. Se nós virarmos o A ao contrário, vemos lá os 2 cornos daquele touro que está ali. O A começa, como vemos aqui, isto é um extrato do livro. A escrita cuneiforme talvez tenha dado origem aos hieróglifos, não sabemos, é uma especulação, pura especulação, mas vamos deixar, portanto, isso de lado. Mas a partir destes hieróglifos, nós passamos a ter o alfabeto semítico, que é um alfabeto, um proto-alfabeto, em que as letras já representam algumas consoantes. Depois passámos a ter a escrita fenícia, que se espalhou pelo Mediterrâneo. A escrita fenícia que deu origem à escrita grega, que deu origem ao alfabeto etrusco, que deu origem ao alfabeto latino. E o alfabeto grego, voltando um pouco atrás, também deu origem ao alfabeto cirílico. Aqui temos a viagem das nossas letras. E como disse também há pouco, o livro fala também das escritas que não sabemos ler. Até ao século XIX, os hieróglifos não tinham sido decifrados. Foi preciso termos acesso à chamada pedra de Roseta para conseguirmos traduzir e, portanto, perceber o que diziam os hieróglifos, que são um sistema de escrita completo, aquele sistema de escrita pode ser usado para qualquer língua, para dizer a verdade, com adaptações. Também não sabíamos cifrar a escrita cuneiforme. É curioso pensar que, por exemplo, uma das grandes obras literárias da humanidade, o Épico de Gilgamesh, era desconhecido até ao século XIX. Só no século XIX é que começámos a perceber o que lá estava escrito. E é, curiosamente, um livro muito, eu não diria atual, não é atual, claro, mas nós conseguimos ler e conseguimos perceber, identificarmos com a história, uma história escrita há 5.000 anos. E como vemos, nós só temos acesso a esta história há 5.000 anos porque a escrita foi inventada. Quantas histórias, quantos épicos, quantas narrativas se perderam porque não havia escrita? As pessoas contavam, passavam, mas a informação, ao fim de algumas gerações, perdia-se. A escrita permite registar, permite manter essa tradição, permite conhecer a humanidade não só no presente, mas também no passado. E por isso temos acesso a toda esta riqueza literária dos últimos 5.000 anos e não temos acesso ao que vinha antes. Pronto. Então, como eu disse, não se conhecia a escrita dos hieróglifos, não se conhecia a escrita cuneiforme, mas conseguiu-se decifrar através de estudos bastante demorados e profundos destes sistemas, e hoje podemos ler a escrita cuneiforme, podemos ler os hieróglifos, que representam várias línguas. Os hieróglifos, por exemplo, representam a língua egípcia, que não é a língua árabe, que é a língua atualmente falada no Egito, não, é uma língua que depois veio dar origem mais tarde ao copta, que ainda hoje se ouve em certas cerimónias dos cristãos do Egito. Portanto, essa língua era representada pelos hieróglifos. O cuneiforme representava línguas como o sumério, uma língua muito curiosa, porque não parece ter relação com nenhuma outra língua que se conheça. Foi a primeira língua registada da humanidade e é uma língua isolada, sem família, mas também mas também podemos ver através do cuneiforme outras línguas que vieram depois e que usaram o mesmo sistema. Mas, como eu dizia, temos estes sistemas que acabaram por ser decifrados, mas temos outros no mundo inteiro que não foram decifrados ainda, que hoje não sabemos ler. Por exemplo, como eu disse há pouco, o Rongorongo, aquele sistema da Ilha da Páscoa, nós não temos a maneira de ler aqueles textos. A escrita istmica da Mesoamérica também não foi ainda decifrada. As escritas zapoteca também não. A escrita etrusca, que é, reparem,
uma fase de transição entre o grego e o latim. São línguas conhecidíssimas que ainda hoje são ensinadas e aprendidas, mas a fase de transição entre o sistema de escrita de uma e de outra, que é a escrita etrusca, nós conhecemos aquelas letras são muito parecidas com as nossas, mas não sabemos o que querem dizer, o que é que aqueles textos querem dizer, porque a língua não foi decifrada. Nós não conhecemos a língua etrusca. Portanto, aí temos um sistema por decifrar. O linear A, eu há pouco disse que o linear A representava o grego, mas na verdade era o linear B que representava o grego. O linear A não se sabe ainda muito bem o que é que representa. Peço desculpa pela imprecisão há pouco. Portanto, o linear A também não foi decifrado ainda. O linear B representa o grego e não tem relação com o alfabeto grego, mas o linear A não sabemos. Também há o disco de Festo, que é também um dos mistérios da história da escrita na humanidade. Temos símbolos, percebemos que há ali qualquer coisa por trás, mas não sabemos o quê. Temos depois o proto-elamita, os pseudo-hieróglifos do Líbano, depois o livro explica estes vários sistemas, e a tal escrita de Balduíno que já tinha referido hoje. Todos estes sistemas são mistérios à espera que alguém consiga decifrar. Ora, por outro lado, se aqueles são os sistemas de escrita que nós não conseguimos decifrar, temos aqui o mapa dos sistemas de escrita que são efetivamente usados hoje pela humanidade. O alfabeto latino é o que se espalha por mais territórios, como sabemos, desde a América, de África, da Europa, da Austrália, em alguns pontos da Ásia, como o Vietnã, e não só, mas temos depois também sistemas como o alfabeto cirílico, o alfabeto grego. O alfabeto cirílico ocupa ali toda aquela zona da Rússia e do Cazaquistão. Temos o sistema chinês, temos os sistemas índicos, temos o sistema árabe, que está aqui também. Este mapa mostra a diversidade das escritas da Terra. E, curiosamente, a escrita pode sempre representar várias línguas. Qualquer um destes sistemas podia ser adaptado para representar qualquer uma das línguas da Terra. Claro que depois cada língua tem a sua tradição escrita, mas, na verdade, qualquer língua pode ser representada por qualquer sistema. Nem sempre entendemos isto, mas nós podíamos pegar nos caracteres chineses e adaptá-los de alguma maneira para conseguir representar o português. Mas, de facto, o sistema que nós usamos para o português, e é um sistema usado por mais línguas, é o alfabeto latino. E por isso, neste livro, apresento também a evolução das várias letras que hoje usamos. Por exemplo, se nós virmos aqui nesta imagem, a letra Z tem a origem numa letra que era muito parecida com o nosso I atual. A letra X é um pouco misteriosa, não sabemos muito bem de onde é que veio, mas as outras têm um caminho que vem desde o proto-semítico, há muito, muito, muito tempo, no Egito, e que foram cada uma destas letras fazendo o seu caminho até chegar às letras que temos hoje. No livro mostro também a evolução dos tipos de letra, da forma das nossas letras. Não vou aqui passar muito tempo a explicar esta evolução, mas é uma evolução que passa pela fase em que as letras eram manuscritas, ainda hoje são, claro, às vezes, mas que eram todas manuscritas, porque não havia imprensa, até à fase em que a imprensa se espalha pela Europa e os tipos, no sentido em que mais mecânico do termo, ou seja, as próprias letras eram gravadas com base na maneira como tinham sido escritas até então, até chegarmos depois à fase em que as letras estão no computador. Digamos que cada uma destas fases imita a anterior. Quando se criou a imprensa, quando se criaram os tipos, ou seja, quando se construíram aquelas pequenas peças que depois permitiam imprimir as letras, a forma das letras imitava vários dos estilos anteriores. E agora nos computadores é a mesma coisa. Nós ainda hoje usamos tipos de letra que imitam os tipos, que são aquelas peças de metal. Portanto, também esta evolução está explicada no livro. Já agora, se é verdade, como eu disse ainda há pouco, que qualquer sistema de escrita pode ser adaptado a qualquer língua, é verdade que há sistemas mais complexos do que outros. E há ortografias mais caóticas do que outras. Uma delas, por exemplo, uma das ortografias mais caóticas é a inglesa. Muito difícil de compreender
e de aprender, e por isso houve já quem tivesse tentado acertar a ortografia para a tornar mais fácil. Aqui temos o sistema criado por George Bernard Shaw, que criou um alfabeto de raiz para o inglês. Porque o inglês tem muito mais sons do que existem letras no alfabeto latino, e por isso há muita coisa que não encaixa bem. Então foi criado este sistema que ninguém usou na prática. Ele é famoso, é um sistema famoso, mas não acabou por não ser usado na prática, não foi aplicado pelos falantes de inglês. Por outro lado, há também quem crie. Isto é uma prova de que como a humanidade tem um gosto, não só pela linguagem, como agora que inventámos a escrita, há apenas 5.000 anos, também tem um gosto por estes registros, por estes símbolos. Tanto é assim que nós ficamos sempre com, digamos, a pulga atrás da orelha quando vemos um sistema de escrita que não conhecemos. O que é que isto quer dizer? O que é que está aqui por trás? Portanto, é por isso que tantas pessoas tentam decifrar a escrita, tentam descobrir o que é que aqueles sistemas que ninguém conhece, na verdade, diziam. Aqui temos um sistema criado por motivos artísticos. É um sistema criado por Tolkien, que escreveu o Senhor dos Anéis, entre outras obras, e temos aqui um sistema para escrever algumas das línguas que Tolkien criou. Porque Tolkien criou línguas e também criou sistemas de escrita para estas línguas. Esta invenção de sistemas não é caso único. Por exemplo, temos sistemas criados para a série Guerra dos Tronos, temos sistemas criados por desporto, porque há pessoas que gostam de criar sistemas de escrita, em paralelo àquelas pessoas que gostam de criar línguas. É verdade, existem pessoas que criam línguas de raiz, algumas delas porque acham que esta língua pode vir a ser usada por muitas pessoas, como no caso do Esperanto, outras porque querem apenas divertir-se e criar uma gramática nova. Neste caso temos aqui escrita inventada por motivos artísticos por Tolkien. É curioso porque a escrita é material da arte. A própria caligrafia, na China, por exemplo, ainda hoje é considerada uma forma de arte. A utilização do alfabeto latino por esse motivo já é um pouco mais rara hoje em dia, mas na China ainda acontece e noutros sistemas de escrita. Mas eu estava a dizer, nós podemos usar a escrita que foi desenvolvida ao longo de milénios como material de arte, e também podemos ver aqui este caso em que a própria escrita, o próprio sistema é arte. Foi criado enquanto representação artística, estética. E aqui está um exemplo. Mas voltando um pouco ao início, a escrita de facto dá-nos toda, além de ser arte e de ser forma de arte, dá-nos a possibilidade de fazer muitas coisas que não poderíamos fazer sem a escrita. Algumas delas são apenas, digamos, multiplicações de coisas que já existiam. Outras são mesmo tarefas que só a escrita nos permite fazer. Por exemplo, vamos ver. A contabilidade. É possível fazer contas oralmente, mas é verdade que é muito difícil. E foi precisamente por ser tão difícil que os primeiros, por exemplo, na Suméria, foi a necessidade de registar números e de registar quantidades por questões de comércio que levou à invenção, ou pelo menos que incentivou a criação deste sistema de escrita. Portanto, a contabilidade está na base também da escrita. A contabilidade é um dos casos em que nós precisamos de um sistema de registro para conseguir fazer aquilo que a contabilidade faz, que é registar quantidades e registar valores e por aí fora. Mas depois temos outros casos em que não... a tarefa não começa pela escrita, mas transforma-se quando temos a escrita. A religião, por exemplo. Já havia muitas religiões antes da escrita. No entanto, como sabemos, a partir do momento em que há escrita, as religiões viram-se para esta escrita. Hoje em dia, muitas das religiões do mundo têm livros, ou um livro, no seu centro. Basta pensar no cristianismo, basta pensar no islamismo, no islão, e basta pensar também no judaísmo. Estas três religiões têm livros no seu centro. Temos a Bíblia, a Tora e temos o Alcorão. As religiões já existiam, mas de repente ficam centralizadas e ficam com esta possibilidade de se espalharem por muito mais territórios e com muito mais força. A língua torna-se também sagrada e a escrita também se torna sagrada.
Depois temos a mitologia. Sempre houve mitos, sempre houve histórias, certamente, mesmo antes da escrita, mas a escrita permite passá-los à escrita, passá-los para a pedra, e de repente estes mitos duram muito mais e espalham-se por territórios muito maiores. As leis também já existiam leis antes da escrita, mas a escrita torna-as mais fortes e permite criar estados, civilizações, impérios. Existiriam impérios sem escrita? Sim, mas teriam características bastante diferentes. Temos a literatura. Já contávamos histórias uns aos outros antes da escrita, mas de repente temos a possibilidade de contar histórias entre gerações muito diferentes, de as registar, de saber aquilo que já se contava há muitos anos. Temos instruções. Nós podemos dar instruções de viva voz, mas de repente também podemos escrevê-las e espalhá-las pelo mundo, até chegarmos às conversas. As conversas são aquele ponto em que nós costumávamos reservar as conversas para a oralidade. Sempre existiram cartas, mas a verdade é que a maior parte das conversas eram feitas frente a frente. E é isso que está hoje, como já vimos, é isso que está hoje a mudar. O círculo está a fechar-se, aqui este círculo que está aqui nesta imagem, e também as conversas hoje são pela escrita. Podem ser orais, claro, mas são muito pela escrita. Nós hoje podemos usar a escrita também para conversar. E também por isso, e é um bom sinal, a alfabetização da humanidade está a crescer a olhos vistos. A ritmos diferentes, em zonas diferentes, como sabemos, mas em geral o sentido é de uma cada vez maior alfabetização da humanidade, e isto é um processo que devemos apoiar, que devemos manter e fazer crescer e acelerar, se for possível, porque no mundo em que a escrita é tão importante, não termos uma população alfabetizada limita muito as possibilidades sociais dessa mesma população. Portanto, a alfabetização é uma tarefa absolutamente crítica nas sociedades de hoje. A continuação deste processo e a tentativa de levar todos estes traços, estes gráficos, até aos 100% lá em cima, é algo de facto muito, muito importante nos dias de hoje, que será responsável pela diminuição da desigualdade entre zonas do mundo no futuro, e também por isso, escrevi este livro para mostrar como a escrita é hoje uma ferramenta absolutamente central na experiência da humanidade e na maneira como a humanidade funciona. É um dos, digamos, é um atlas que serve para ler por prazer, espero. É um atlas que eu quero que as pessoas leiam e que gostem de ler. Aliás, é uma das possibilidades que a escrita nos dá, ler por prazer, e este livro também faz isso, mas além disso tem esta mensagem, a importância da escrita nos dias de hoje, a possibilidade que nós temos de viver, ou melhor, a obrigação que nós temos de viver numa sociedade pela escrita, obriga-nos a pensar na alfabetização e obriga-nos a resolver este problema que ainda subsiste no mundo, o facto de o mundo obrigar as pessoas a viver numa sociedade com escrita, mas não dar oportunidade a todos que possam usar este sistema. Portanto, é algo importante, é algo urgente conseguir, como eu estava a dizer, levar estes traços todos rapidamente até ao 100%. Por fim, deixem-me só dizer que, e vou repetir um pouco aquilo que eu acabei de dizer, a escrita de facto permite-nos fazer muita coisa e permite-nos ler literatura, ler bons livros, permite-nos ler filosofia, permite-nos ler as ideias dos outros, permite-nos também sonhar, permite-nos ter mais vidas, porque às vezes dou este exemplo: se estivermos numa fila para entregar a declaração das finanças, vamos imaginar, enfim, se não conhecermos ninguém, podemos estar calados simplesmente e estamos ali a perder algum tempo, é necessário, mas estamos ali sem fazer mais nada, enquanto que se tivermos um livro na mão, naquele momento da nossa vida em que estamos parados, estamos a viver mais vidas, estamos a viver mais. A escrita dá-nos esta possibilidade de viver mais, viver em várias épocas, pensar aquilo que outras pessoas pensaram, saber o que outros disseram, o que outros pensaram hoje e no passado, imaginar o futuro e fazê-lo de uma forma em que não estamos limitados
ao nosso círculo mais próximo, mas acabamos por ter a possibilidade de viajar e de conversar com o mundo inteiro. E pronto, foi esta a apresentação do meu Atlas Histórico da Escrita, que está a ser publicado agora em maio de 2023 pela Guerra e Paz. Espero que tenham gostado e, claro, convido-vos a ler o livro e a conhecer, e ficarei muito contente se receber mensagens sobre o livro, boas ou más, para podermos também continuar a conversar pela escrita e, quem sabe, um dia também, pessoalmente, cara a cara. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado mais uma vez pelo convite e até breve.